Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. A mulher prostituta, né? A cidade. E são também 7 reis. 5 já caíram. E um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, explicando um pouco esse versículo anterior aqui. São 7 reis. A diferença foi que consideraram só os 7 montes como algo fixo de montanhas, né? Também é. Mas o anjo está dizendo que são também 7 reis. Esse segundo significado já aponta para a montanha como reino, né? 7 montes, 7 reinos. Então está dizendo aqui que 5 já caíram. Qual é a ótica aqui? A ótica é que temos que olhar pelo ponto de vista de João no ano 95. O apóstolo João no ano 95. Porque o anjo diz, João, você está no ano 95. Né? Então, 5 reinos, 5 montes já caíram. 5 desses reis já caíram. 5 impérios. Ou seja, o império egípcio, o império assírio, o império babilônio, o império persa e o império grego já haviam caído, porque João estava no tempo do 6º império, que era o império romano. Então o anjo fala, 5 já caíram, 5 já passaram. Um existe, que é o que você está, que colocou você aqui agora na ilha de Patmos, né? Por conta de pregar o evangelho. Esse existe ainda. Só que o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Haveria ainda depois do Império Romano outro império que viria, né, e duraria pouco tempo. E aí, no próximo texto vai nos dizer: estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se desfizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte. Aqui, ó. A pedra se tornou grande monte e encheu toda a terra. Daniel 2, 34, 35. Por que eu coloquei esse versículo? Esse versículo está nos dizendo que monte é reino. Porque aqui, essa pedra que se tornou grande monte, a pedra é o reino de Jesus. Jesus é essa pedra que atingirá a estátua, né, da visão do sonho de Nabucodonosor, no qual Daniel interpretou, sendo, como falamos no vídeo anterior, a cabeça sendo um império, o peito e braço sendo outro, o abdômen e as coxas sendo outro império, as pernas sendo o outro império, e o último império, os pés de barro e ferro. Então, essa pedra atinge no tempo do último império, porque ela atinge os pés. Aqui está dizendo, ó, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro. Ou seja, quando Jesus voltar, que é a pedra que foi cortada sem auxílio de mão, ou seja, quando Jesus voltar, ele não precisará mais passar pela barriga, né? Ser uma gestação novamente por alguma outra mulher, né? Como foi na primeira vez com Maria. Ele não precisará mais do auxílio de mãos. Ele virá direto, aparecerá no céu com glória, né? Ele agora virá já um rei, né? E ele estabelecerá o seu reino. Essa pedra vai cair no tempo dos reinos do anticristo. Vai ser o último reino que estará dominando a terra. Deus atingirá através de Jesus, né, que é a pedra,
E essa pedra virará um grande monte, ou seja, virará o seu reino milenar e daí por diante entrará no reino eterno. Então, o grande monte encheu toda a terra, que seria o reino de Jesus Cristo. Então, o monte ali em cima, para significar que são 7 montes, então são 7 reis também. 7 reinos que já haviam, que passarão pela terra, né? 5 já tinham caído no tempo de João, um existia, que era romano, o Império Romano, o outro ainda viria para frente depois do Império Romano. A pedra é Jesus, a rocha, e este monte é o reino de Deus. O texto aponta para 2 referências. Primeira, localização, monte onde a mulher está assentada. A localização, né, geográfica. Primeira referência é essa. E a segunda, que é reinos, impérios, e também são 7 reis. Um monte significa reino. A Bíblia vai nos dizer que 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Ou seja, o reino que um dia foi, que um dia existiu, e agora não existe no tempo de João, né? Ou seja, o anjo estava falando para João que era um reino antes do Império Romano. Ou seja, ou era esse reino que vai se levantar, o 8º, ou era novamente o Império Egípcio, ou novamente o Império Assírio, novamente o Babilônio, novamente o Medo-Persa, ou novamente o grego. Porque esses 5 é que já haviam passado, né? A besta que era o império, o reino que foi, que era, não está vigente no tempo de João. Não está agora, João, vigente no seu tempo. Quem está agora é Roma. Então não pode ser Roma novamente. Não pode ser Roma de novo, porque o anjo está dizendo que a besta que era e já não é. É ela o 8º. Aqui era. Não é uma repetição do 6º. Não é. O 6º era o Império Romano. Então, o Império Romano foi retirado da configuração. O anjo deixou muito claro que a besta que era, irmãos. O animal, o império que um dia reinou no planeta, né? Dominou o planeta. Então, é um desses 5 anteriores. João estava no Império Romano. Então, o anjo fez questão de dizer para ele, não é esse que vai voltar. É um dos passados. Ou seja, um desses que ele vai ser também o 8º. E é dos 7. Ou seja, quando ele virar o 8º, já terá passado 7 reinados. Porque ainda viria o outro depois do Império Romano, que era o 7º. Agora eu vou colocar para vocês aqui, então, os impérios, né? Então, aqui, ó, o Império Egípcio é o primeiro, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Esses foram os 5 que caíram. Aí depois veio Roma, o 6º, onde já estava, um existe, né? No tempo que João estava. Erdogan. Turquia tem direito de operar na Síria ou em qualquer outro lugar. Isso é pensamento de ditador. É pensamento de Hitler. Até parece um pouco com Hitler, né? Botar um bigodinho mais preto ali, parece com Hitler. A Turquia tem direito de executar operações na Síria ou em qualquer outro lugar onde Ankara vir uma ameaça, disse o presidente do país, Erdogan. Veja se isso não é uma ideia provocativa e uma ideia de imperador. Títulos do anticristo. O anticristo é chamado de príncipe de Tiro, que é o Líbano hoje, né? Não é França, não é Dinamarca, não é Londres, não é Roma, é o Líbano hoje. Onde está o Líbano hoje?
Oriente Médio. É chamado de o assírio, que pega partes da Turquia, Iraque e Síria hoje. Vejam os títulos que o anticristo é chamado, são todos países que estão lá no Oriente Médio. Rei da Babilônia, da terra de Nimrod, que é o Iraque hoje. É chamado Rei do Norte. Ao norte de Israel ficam esses países acima citados. Por que o anticristo tem esses títulos? Porque governará sobre todos esses países, pois entregarão o poder a ele. Né? A Bíblia não nos diz isso? Que eles entregarão o poder a esse líder supremo? Por isso que ele tem o título desses países ao redor, porque ele vai dominar todos esses países. São detalhes que apontam que ele virá do Oriente Médio, onde um dia o espírito de Satanás que há nele, né, no anticristo, governou os antigos impérios. Essas nações são todas islâmicas hoje. A Bíblia diz que a besta recebe o seu poder de Satanás. Apocalipse 13, 2. Vejamos agora o corpo geográfico da besta. Veja aí. A Turquia, que é a Grécia de Seleuco, né, do Império Seleucida, pega a Síria e é representada ali pelo leopardo. O leão, que é a Babilônia, é hoje o Iraque. E o urso, que é a Medopérsia, é hoje o Irã. Né? Veja que a Bíblia está nos dando uma dica muito forte. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Ou seja, Roma não está indicado aqui. O Império Romano não está situado nessa profecia, que é a profecia do último império, profecia da besta do Apocalipse. Né? Veja que ali o dragão é o próprio Satanás, que deu o poder para esse império unificado. Possível área de domínio direto do anticristo. Né? Veja aí, temos hoje aqui a Turquia, né? Aqui em cima. Aqui está a Síria, aqui está o Irã, Iraque, aqui eu acho que aqui está o Líbano, e aqui domínio do ISIS, do Estado Islâmico. Né? Nessa área toda aqui, parece um país dentro de outro. Aqui está a Arábia Saudita, Jordânia, e aqui está Israel, Jerusalém. Né? Com todos esses inimigos ao redor. Aqui está o Egito, faixa de Gaza, né? Israel. Esse possivelmente é a área de domínio direto, né? Ele dominará, segundo nosso entendimento, todo o planeta. Porém, um domínio direto de reino ali, de localidade geográfica, é esse local onde todos os outros reinos antigos uma vez dominou. Aí está aquele texto, para melhor entendermos, né? Uma junção de um só animal, um só reino, né? Semelhante ao leopardo, que era a Grécia, a Turquia e aqueles outros países juntos. Os seus pés como de urso, que era a Pérsia, que é o Irã hoje, e a boca como de leão, que é a Babilônia, que é o Iraque. E o dragão, que é Satanás, que vai dar o seu poder do seu trono. Davi e Golias, uma luta profética. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. A história de Davi retrata Israel.
Ao lutar com o leão, o urso e o filisteu estavam representando profeticamente o inimigo futuro. O filisteu, o gigante Golias, representa a unificação dos impérios babilônio, leão, persa, o urso, e se transformando no último grande inimigo, a besta. Né? Vejam que isso um apontamento, né? É um apontamento que Deus já faz lá desde o Antigo Testamento. Como em tudo Deus diz que anuncia o fim desde o princípio. Então, isso que está lá no princípio da história de Israel, né, com Davi reinando, e antes de reinar ele enfrentou um urso, antes de reinar ele enfrentou um leão, antes de reinar ele enfrentou o Golias. Então, isso é um apontamento para Israel hoje, que antes de ter a sua libertação, vai enfrentar essa unificação novamente. Do leão, que é a Babilônia, que é o Iraque hoje, do urso, que é a Pérsia, né, que é o Irã hoje, e do filisteu, que é, na verdade, a unificação, que é a grande besta do fim dos tempos. Que mudanças ocorreram no mundo após o Império Grego, né, de Alexandre o Grande? O mundo antigo era composto por tribos, civilizações, religiões que não se misturavam umas com as outras. As conquistas dos babilônios e dos persas eram apenas políticas, sem influenciar a cultura e a religião dos conquistados. A chegada de Alexandre provocou uma alteração na base da cultura mundial, trazendo consigo a cultura helenista. Alexandre almejou uma cultura universal. Por exemplo, contam que organizou em Suzã uma cerimônia de casamento para 10.000 soldados macedônios com 10.000 noivas persas. Ele mesmo casou-se com a filha de Dario, o último rei persa. Seu objetivo era claro, a fusão das culturas, tanto social como étnica. Queria criar unidades socioculturais que constituíssem a base de um império estável. A besta que era já não é, ela também é o oitavo, e a dos 7 vai à perdição. E a besta que via era semelhante ao leopardo, a Grécia, né? O modo de agir, o modo de querer misturar os conceitos, né? Misturar as situações. Já não é só algo político, mas também religioso, é também cultural. Abrange muito mais, né? Esse texto aponta para o Império Grego, que não era mais império nos dias de João, mas que seus conceitos voltariam. Era isso que o anjo estava apontando. A besta implantará a mesma mudança cultural e religiosa que o Império Grego. O que estamos vendo hoje, irmãos? Com o islamismo no mundo. Estão querendo impor a sua cultura, suas leis e sua religião ao mundo. Né? Você tem que obedecer. Em países, por exemplo, como Inglaterra, França e até Estados Unidos, já existem tribunais islâmicos. Tribunais onde a lei, onde impera, é a lei da Sharia, para condenar aqueles que desobedecem à lei religiosa da Sharia. Dentro de um país democrático, dentro de um país ocidental, existe um tribunal mesmo oficial, um tribunal islâmico, onde julgam as suas causas com suas leis próprias. E não está bastando, eles querem que isso seja colocado como a lei do país todo. Né? E já temos em Londres um prefeito que é muçulmano, já temos nos Estados Unidos um presidente que é muçulmano, agora o Barack Obama nomeou uma grande posição lá também para um muçulmano. Então, vamos vendo que as coisas estão cada vez mais ficando na mão deles. E se essa for realmente o que a Bíblia está nos apontando, como eu tenho entendido que é, a Bíblia está nos apontando para a ascensão do Império Islâmico, no caso o otomano, que um dia foi, né? Novamente, através do islamismo, é algo muito ruim que vem por aí. Porque nós já estamos vendo hoje como nós cristãos
estamos tratados. E, na verdade, não são só os cristãos, porque eles não querem que as mulheres, sejam elas cristãs ou não, andem da maneira que o Ocidente anda, querem que coloque burca, não pode ir para a praia, não pode ouvir música, não pode... Entendeu? Então, é isso que você quer para você? Mas, infelizmente, se for isso que a Bíblia determinou que será, assim será. Infelizmente, o mundo hoje está mais pronto a aceitar o islamismo, mesmo com toda a parte violenta que isso traz, mesmo com toda o terrorismo que o muçulmano traz ao mundo, né? Mesmo, reafirmo novamente, não é todo que se diz muçulmano que é terrorista, mas praticamente todo terrorista se diz muçulmano. Isso, né? Isso é história, isso é mídia, isso é vida real. Precisamos realmente estar atentos. Não tenho fobia com nada. Se tivesse que ter, teríamos que ter o entendimento da cristofobia, porque eles estão matando cristãos à torta e à direita e ninguém fala nada. Isso pode, mas falar e alertar contra esse tipo de situação não pode. É islamofobia. Irmãos, estamos caminhando para uma prisão, né, maior ainda, né, em nosso meio. Então, vamos estar prosseguindo. Lúcifer, né? Esse, como dito, a palavra significa cheio de luz, né? É o que tem a luz. Mas vamos ver se é isso mesmo. A besta que via era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande autoridade. A Bíblia diz que a besta recebe o seu poder de Satanás. Agora nós vamos grifar nesse versículo que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, Satanás é quem dá a autoridade a esse reino. Vamos ver. A versão Almeida Corrigida Fiel. Ela diz: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como caíste, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Então, aqui colocando na versão Almeida Corrigida Fiel, a palavra Lúcifer, que era filho da alva, né, que caiu do céu. Isaías 14, 12. A versão imprensa bíblica, ela vai nos dizer estrela da manhã. Aonde estava a palavra Lúcifer? Estrela da manhã. Por quê? Porque está significando luz, né? Sol. Né? A questão da filha da alva, né? Filho da claridade. A próxima versão. Aqui, Isaías 14, a frase hebraica usada para Lúcifer é Heilau Ben Shahar. A frase hebraica para Lúcifer no original hebraico é Heilau Ben Shahar. Hilal ou Heilau, traduzido simplesmente como Lúcifer, também conhecida como a estrela da manhã. Saharon vem da raiz Shar, que significa lua crescente. Lua crescente, isso te lembra alguma coisa? Nós vamos ver o que é uma lua crescente. Assim, o nome Lúcifer, Heilau Ben Shahar, significa estrela da manhã, lua crescente, no original. A lua crescente e a estrela são os principais símbolos do Islã e são encontrados na maioria das bandeiras dos países muçulmanos. Aí a Turquia, veja o símbolo, a lua crescente e a estrela. Paquistão, a lua crescente e a estrela. Líbia, a lua crescente e a estrela. E todos os outros, vejam. Vejam que a maioria tem lua crescente e estrela no símbolo das suas bandeiras nacionais. Todos os países muçulmanos hoje
Prestemos atenção, irmãos. Deus está falando conosco, Deus está nos alertando. Aí está os países, né? Representados aí com suas bandeiras. Aí o símbolo do islamismo, colocado nas mais suntuosas mesquitas, né? Por todo o mundo. Teria Satanás gerenciado para colocar seu nome no pico de praticamente todo o centro de adoração muçulmano no mundo todo? Será que é essa a ideia dele? Colocar esse símbolo dele de lua crescente, que no original é Lúcifer, é estrela da manhã, se referindo ao próprio Satanás? E aí, coincidentemente ou não, os países muçulmanos hoje todos têm o seu símbolo, ou quase todos, nas suas bandeiras, com lua crescente. E o Islã tem o seu símbolo com a lua crescente e uma estrela. Se sim, isso seria o cúmulo da altivez. Ele disse, né? Subirei às alturas, colocarei o meu trono aí e tal. Essa é a intenção dele, sempre foi. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. E claro, completamente coerente com quem sempre aspirou ser adorado como Deus. Satanás sempre quis, e essa é a grande batalha, o grande conflito, né, entre Deus e Satanás. A quem o homem vai adorar? Por isso a marca da besta e o selo de Deus. Né? A marca da besta, ela exige adoração à besta. Né? E o selo de Deus protege o homem e a mulher que é do Senhor. Querem destruir Israel. Com efeito, eles conspiram de comum acordo contra vós, fazem coalizão. As tendas de Edom, que é a Arábia, e dos ismaelitas, que são os muçulmanos descendentes, né, os moabitas, e dos agarenos, da família de Agar, a serva egípcia de Abraão, né? Esses todos, de Gebal e de Amon e de Amaleque e Filístia, que é a Gaza, os palestinos hoje, Gaza, né? Filístia, a antiga cidade dos filisteus, com os moradores de Tiro, que é o Líbano. Também a Assíria, que é a Turquia, Síria e Iraque, se ajuntou com eles, foram ajudar aos filhos de Ló, que também está lá no Oriente Médio. Então, essas coisas mais aqui feito entre parênteses, fui eu que coloquei, tá? Não está no texto original bíblico, mas eu coloquei para melhor compreensão de quem são essas cidades hoje, quem são esses povos hoje. São os que sempre foram, os inimigos de Israel. São os filisteus. Quantas brigas, né? Israel teve com os filisteus e com os amalequitas, né? E com os edomitas e com os moabitas. Quantas? Então, vem que os inimigos sempre foram os mesmos. Isso está descrito em Salmo 83, 5, 6, 7 e 8. O grifo é meu. A aliança militar reúne 34 países islâmicos. Né? É uma coalizão. A Bíblia já está dizendo que haverá uma coalizão contra Israel. E aqui é uma informação de que eles estão em aliança militar. Né? 34 países. ISIS, ferramenta da Turquia para restabelecer o califado islâmico. Né? Dizem isso, né? Que a própria Turquia manipula o ISIS para estabelecer o califado. Hoje, com o crescente caos nos países muçulmanos e o clamor por uma nova liderança e a derrubada de um ditador após o outro, nos diz que aquela região está prestes a dar à luz ao renascimento da besta em uma forma renascida final. Os 10 chifres que viste são os 10 reis, os quais ainda não receberam o reino,
mas receberão autoridade como reis por 1 hora profética, né? Juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. De acordo com a Bíblia, 10 reis com um só espírito estão indo formar uma confederação. Vocês veem que as coisas estão caminhando. Colocamos notícias e colocamos a palavra do Senhor, para ver que hoje, em 2016, as coisas estão se cumprindo. Não só hoje, né? Desde os anos anteriores e hoje e daqui para frente cada vez mais. Porque a Bíblia é fiel. Confederação do Anticristo é lançada no mundo árabe, né? Confederação está ligada ao último imã, profeta islâmico, e instituição de califado. São notícias, né, que estão correndo. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Logo após a formação dessa confederação, a principal figura vai emergir, o anticristo. Ele só está aguardando que o tempo, né, determinado, as coisas sejam formadas. Quando tiver tudo formado, quando tiver o califado formado, quando tiver com a confederação tudo estabelecida, ele aparece para que conquiste, né? Vai abater 3 reis, 3 nações que vai brigar contra, ele vai conquistar e depois ele terá o apoio de todos os outros para formar ali o seu império. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Tá? Então, quem não adorar a imagem da besta, tal como Nabucodonosor fez com a estátua de ouro, com os 3 jovens judeus, né? Vocês se lembram da história de Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Que foram lançados na fornalha ardente, porque não adoraram a estátua de Nabucodonosor. Ali, né, como a Bíblia é cíclica, né, já era um apontamento que isso vai acontecer novamente. Vai haver uma imagem que vai dar fôlego à imagem da besta, né, e essa vai ter que ser adorada. E quem não o fizer vai ser morto, tal como estamos já vendo aí, né, pelos radicais. A Bíblia descreve ele como um homem religioso, militar e uma figura política, que se apresenta como uma fachada de paz. Vejam. Mas que sua principal agenda será matar aqueles que se recusam a se converter à sua religião. Ou algo parecido? Alguém se tocou aí, se lembrou de alguma coisa? Estamos vendo isso, né, irmãos? Infelizmente, nossos irmãos lá no Oriente Médio, nos países também da África, têm tido uma perseguição ferrenha em cima, perdendo seus filhos, perdendo suas esposas, seus maridos, perdendo suas vidas em prol do Evangelho, através dessa religião que mata. O budismo não mata ninguém porque você não acredita em Buda. Né? O shintoísmo não mata ninguém. E tantas outras religiões do mundo, lá mesmo, né, naquele lado do mundo, lá na Ásia, na Índia, não matam ninguém porque você não crê na religião deles. Eles fazem a religião deles sem querer que você, sem perturbar os outros. Porém, diferente do muçulmano, que quer impor sua religião ao qualquer um, né? Qualquer um que não for muçulmano é infiel e merece a morte, segundo o pensamento deles. Muitos se purificarão e se embranquecerão, e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, 10. Cristãos discernidos vão reconhecer esse homem como o anticristo. A Bíblia diz que
A falta do conhecimento é que destrói o povo de Deus. E nós temos visto isso claramente. O povo de Deus não tem se voltado para a palavra. Enquanto que o mundo muçulmano está pedindo, né, ordenando aos seus que retornem às profecias islâmicas, o povo de Deus despreza as profecias bíblicas. Então a Bíblia diz: o meu povo foi consumido, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento de quê, irmãos? Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento de Deus, leitura bíblica, examinar a Bíblia, né? É um entendimento de conhecimento da palavra, conhecimento das coisas, de que já estão escritas, tudo o que Deus já determinou. Só que se a gente não ler, se a gente não estudar, não vai saber. Ficaremos como o povo quando Jesus apareceu. O povo judeu não conseguiu identificar que o Messias tinha nascido. Mas aqueles que estudavam, que eram os magos, que magos vem de máger, que vem de sábios, não eram mágicos. Tá? Isso pode, realmente, às vezes, algumas pessoas se confundirem. Os magos eram os sábios do Oriente. Possivelmente estudavam os escritos de Daniel, que era um sábio no Oriente, na Babilônia, né? Então, eles, sim, sabiam, mas Herodes, judeu, e todo o resto do povo não sabia que Jesus tinha, através da estrela que apareceu, tinha chegado, apontado para o menino Jesus. E assim pode acontecer novamente. O seu povo, por falta do conhecimento de examinar as Escrituras, vai ficar sem o conhecimento da volta, da vinda de Jesus. E aparecerão outras coisas e podem enganar. Se possível fora, né, diz a palavra, enganaria até os escolhidos, porque haverá grandes sinais. Precisamos estar atentos.